Que Deus me los bendiga a todos de maneira rica e abundante. Aqui estamos uma vez mais com o estudo do livro do Senhor Bispo Macedo, Gedeón e los 300. E hoje hablaremos sobre o chamado de Gedeón. Disse assim: como hemos visto, a condição espiritual de Israel se havia deteriorado. Por esta razão, a nação quebrou, tanto econômica como politicamente, e a vida en el país quedou em la desesperação. Los hijos de Israel sembraram la rebelião, la prostituição e la idolatria, e cosecharam los frutos, Quando se vieram extremamente débiles por la massiva e destructiva presença de los madianitas, los hijos de Israel clamaram ao Senhor. Pero verifique usted, amigo, amiga, algo muito importante. Como hemos visto, a condição espiritual de Israel se havia deteriorado. A vida de uma pessoa, a vida exterior de uma pessoa, é nada mais, nada menos que o reflejo de sua vida ou de lo que há en el interior de ella. Se adentro de mim há habitado a presença de Deus, se adentro de habita a presença de Deus, o Espírito de Deus, naturalmente esta paz, esta presença, esta alegria, esta força vai a externar-se. É natural. Então, mientras o povo de Israel, como estamos falando aqui, mientras da condição de eles, espiritualmente hablando, estava ao 100, tinha eles, ou havia entre eles comunhão com Deus, havia comunhão com Deus, vida espiritual, como hablamos no vídeo anterior. Então, naturalmente, a vida de eles, o exterior de eles, começou a avançar. Eles começaram a sair ou sacar sua vida para adelante. Pero com a deterioração espiritual e com a mala condição espiritual, foi normal e é normal hasta os dias atuais que os problemas cresçam, que os problemas se multipliquem e que uno não sepa como actuar, que hacerlo para solucionar o problema. Mas por que a desesperação de eles naquele entonces e a desesperação de muitas pessoas em nossos dias? Por la condição espiritual de uno, por la debilidade espiritual de uno, e a debilidade espiritual genera o que estamos falando aqui, a deterioração de outros tantos problemas. E naquele entonces, del país Israel, de la nación Israel. E sigue falando assim: el clamor é diferente de la oração habitual. Em uma oração, las palavras suenan como uma súplica ou um suspiro. Em uma oração, las palavras suenan como uma súplica ou um suspiro. Pero el clamor é diferente. Um clamor se realiza solamente em situações de desesperação extrema. É aquele momento, o momento em que uno já não aguenta mais. O problema, a situação econômica, familiar, emocional, enfermidades, já está hasta aqui, hasta el cuello, já está chegando aqui, de tantos problemas, e chega um momento dado, em que a pessoa já não aguenta mais, já não lo suporta, tantos problemas. Então, ela saca de adentro de ela um grito de desesperação, ou seja, um clamor, porque já não aguenta mais.
como estamos falando aqui, diferente de la oração. La oração, mira que toda a gente ora, sim ou não? Pelo menos na maioria hacen orações, a sua forma, a sua maneira, pero la gente ha hecho orações, hacen orações. E em sua grande maioria, ou em la grande maioria, não les ha funcionado. ¿Por quê? Porque la oração é buena. Sim, la oração é buena. E por que não ha funcionado? Porque mientras el ser humano, mientras la persona tiene ou encuentra uma salida, ou encuentra, por dizer assim, um cablecito em que ela pueda agarrar-se, me explico ou não? Em que ela pueda agarrar-se, ela se agarra. Então ela está agarrada em algo, pode ser um mau hábito, ha intentado fazer as coisas a seu modo, a sua maneira, está agarrada em algo. Então é a hora, Deus meu, ajuda-me, he passado por um problema, he passado por uma situação, está orando, ajuda-me comigo, porque mira, ele está metido em um caminho torcido, ajuda-me, porque meu matrimônio tem problemas, minha economia vai de mal a pior, ajuda-me. Pero ella todavia está orando, pero mientras tiene um cablecito na cuerda, na puntita que sea para agarrar-se, ela sigue agarrada, ela sigue todavia e agarrada. Agora, quando não há adonde mais agarrar-se, quando não há adonde agarrar-se, não há nenhum cablecito suelto, não há nenhuma cuerda, nem na puntita de uma cuerda, para que o ser humano agarre, é quando o clamor se apresenta, porque a pessoa já não tem um cablecito suelto, uma cuerda, ou seja, já não tem salida. Ou Deus la ajuda, ou Deus la ajuda. E é quando ela, através do clamor, ou através de um clamor, ela demonstra sua total dependência em la palavra de Deus, sua total dependência em el Deus de Israel. Compreende sim ou não? Seguimos aqui. Bueno, uma pessoa tem que chegar ao fundo del poço, o límite del dolor e de la aflicção, para clamar. Mientras uno não encontra salidas, brechas, um cablecito suelto para seguir empurrando a situação, o problema com a pancita, sim ou não? Mientras pode seguir empurrando o problema, siga empurrando-lo. Destapa um olho, tapa o outro, pero quando não há nem olhos mais para destapar-se, para tapar-se o outro, é quando o ser humano se encontra em uma situação de que solamente Deus para ajudá-lo, solo Deus para levantar a situação daquela pessoa. Mas para que Deus pueda hacer algo, é necessário que el clamor, arrependimento e el clamor. E disse assim: quando os santos escritores registraram o clamor del pueblo de Israel, se referiam a la expressão mais profunda de angústia, dolor e desesperação, pois nadie clamaria a gritos se não permanecesse um hilo de esperança. Hemos visto que Deus levantou líderes em Israel, em diversas situações e bajo diversas circunstâncias. Estava com Otoniel, Ehud, Débora e Baraque. Pero la chamada de Gedeón foi diferente, considerando que o ángel del Senhor provavelmente era o próprio Senhor Jesus, que vino
satisfazê-lo personalmente. Al aparecer o Senhor em sua chamada, revela que Gedeón era de certa maneira diferente de seus precursores. Deus não apareceu personalmente a cada pessoa que ele eligiu para um trabalho especial. Solamente alguns gozaram de um encontro tão especial. Exemplo: Abraão, Isaac, Jacob, Moisés, Josué. Eram alguns de los poucos privilegiados nesse tempo. E Gedeón é parte de esta lista especial. Pero, por quê? Uma pergunta muito interessante. Por quê? Seguimos aqui. Porque o latido do coração de Gedeón estava em consonância com o próprio latido do coração de Deus. Ou seja, Deus já não suportava ver a situação em que se encontrava a nação de Israel. Su hijo Israel, a nação, já não aguentava mais. E que Saúl disse assim: então, por que não hizo Deus algo a respeito a esta situação muito antes? Como hablamos nos vídeos anteriores, Deus sempre estava haciendo. Pero algo muito importante, amigo meu, amiga minha, desde o momento, a partir do momento que Deus criou o homem, o ser humano, Deus não ha hecho e jamais hará nada solo. Não porque não tem o poder de hacerlo, ele tem o poder de hacerlo. Sin embargo, depois da criação do homem, do ser humano, se o ser humano não põe de sua parte, não coloca de sua parte, Deus queda, aun sendo Deus queda de manos atadas, sem poder hacerlo nada. Em outras palavras, para que Deus pueda hacerlo algo, é necessário que nós outros actuemos a fé. Acción en la tierra demanda reacción en el cielo. Então, se nós outros actuamos, Deus seguramente pondrá de sua parte, com um livramento, com um milagre, com a restauração, hablando de seu matrimônio, de sua família, a restauração e a bendição econômica, a cura, a liberação de los enfermos, um cambio de vida. Compreende, sim ou não? Então, Deus se apresentou, o ángel do Senhor se apresentou a Gedeón. E você disse: pastor, pero o ángel do Senhor, o ángel de Deus não se ha apresentado a mim. Será? Está seguro que não? Pois eu, amigo meu, amiga minha, estou seguro que sim. Porque sempre e quando nós outros, escute a palavra de Deus, a palavra, você participa de um estudo como este de ahorita, você mira o vídeo, los cultos do Senhor Bispo Franklin, do Senhor Bispo Macedo, ou de outro pastor, de la Universal, todo aquele alimento, aquela palavra, é o ángel de Deus, é o próprio Deus dando-lhe a a oportunidade de fazer caso a sua palavra, de tomar atitudes de fé, a fim de que a vida del que me vê ahorita cambie. Compreende, sim ou não? Bueno, e sigue hablando assim, e disse assim: el sufrimiento y el dolor de la gente reflejan la manera que Dios se siente sobre el mundo, refleja la manera que Deus se siente sobre el mundo. E quando alguém sente isto, el mismo dolor que Deus sente,
es una muestra de su llamada. Y al hablar con el ángel, Gedeón manifestó lo que tenía en su corazón. ¿Y qué tenía Gedeón en su corazón? La rebelión y la indignación por el desastre que los enemigos habían traído sobre su gente. La indignación e la rebelião de Gedeón não era em contra de Deus, aunque ele habló duro com o ángel del Senhor. Sin embargo, sua rebelião, sua indignação não era em contra del ángel, em contra del Deus de Israel. Sua indignação e sua rebelião era em contra los problemas e em contra del causante de todos aqueles problemas, que naquele entonces eram os madianitas, amalecitas e o pueblo, a gente del oriente. Compreende, sim ou não? Então sua indignação era em contra o causante de toda aquela situação de problemas, de humilhações, de pena, de vergonha. E aquele momento, e houve o momento, melhor dito, que Gedeón, e mais adelante vamos a ver isto, ele nada mais, nada menos expressou sua indignação em contra daquela situação. Em contra daquela situação. E disse assim: la rebelión, la indignación por el desastre de los enemigos, que los enemigos habían traído sobre su gente. Esse es el motivo porque Deus vino personalmente a ele. Em los olhos de Gedeón não tinha sentimento. Em los olhos de Gedeón não tinha sentido. Não tinha sentido. Vamos aqui reformular-lo aqui. Não tinha sentido aceitar uma fé em um Deus assim, tão grande, pero que los tenía bajo la opresión de sus enemigos. Como poderiam crer em um Deus todo-poderoso, pero vivir en el borde de la desesperação, de la opressão e del dolor? Solamente uma fé vacía de inteligência pode combinar la creencia em Deus e viver com hambre, miséria, deudas, enfermedades, famílias destruídas em desonra. Vuelvo a repetir-lo: solamente uma fé vacía de inteligência pode combinar a crença em Deus e viver com hambre ou en el fracasso. Porque a fé e a inteligência caminham assim, de la mano. A fé e a inteligência, assim, vá de la mano. Vá de la mano. Fé sem inteligência é fanatismo. Fé sem inteligência é fanatismo. Compreende, sim ou não? Então, a fé e a inteligência vão de quê? Vão de la mano. Então, a pessoa que ha dicho, tenho fé, é necessário usar esta fé com inteligência. Depositar sua fé em la palavra de Deus e crer que o Deus Todo-Poderoso vai cumprir, que Ele cumprirá o que está escrito. Vida com abundância, uma família bendecida, uma economia, ou a economia restaurada, estabilizada, gozando de saúde. Me explico ou não? Então, amigo, amiga, nós outros vamos finalizar aqui este vídeo sobre o chamado de Gedeón, e no próximo vídeo hablaremos sobre el lagar, e o lugar em donde Gedeón estava,
E aí se apresentou a Gedeón el ángel del Senhor. E hablaremos acerca deste tema, el Agar, a forma que Gedeón se portou com el ángel, uma forma hasta mal educada. Sin embargo, el ángel del Senhor entendeu a indignação, a revuelta santa de Gedeón naquele entonces. Hablaremos a respeito deste tema no próximo vídeo, ok? E se você não ha dado um vistazo nos primeiros vídeos, lhe recomendo que você comece a vê-lo, ok? O primeiro, o segundo, o terceiro, para que você pueda ir ao final, ao término de todo livro del Sr. Obispo Macedo, você compreenda as coisas com mais clareza, de acordo? Que Deus me los bendiga a todos de maneira rica e abundante. Tchau.